Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 11 de julho de 2016, segunda-feira. Vamos então às movimentações do mercado. Hoje, como esperado, mais um dia de boa alta. O índice Bovespa subiu 1,54%, se aproxima da máxima do ano. A máxima do ano está lá nos quase 55 mil pontos, mas há uma zona de resistência um pouco mais crítica ali por volta dos 54.460, 54.500. Enfim, toda essa região aqui então seria o alvo provável para esse movimento de alta que o índice vem apresentando. Lembrando que ele nos deu essa sinalização de alta no dia 1º, a gente esperava por um processo de pullback, ele aconteceu, e o ponto, né, com a melhor relação risco-retorno para posicionamentos assim, na média do mercado foi aqui na superação da máxima do dia 6. Muita gente ficou assustado, né, no dia 7, com a forma como o mercado fechou, mas a gente tinha que ficar firme aqui na expectativa altista, vai produzindo efeitos e por enquanto a gente ainda tem que ficar bem confiante. No entanto, quem está chegando agora no mercado para buscar posicionamento já perdeu o ponto ideal. A gente tem que ser bem criterioso nos papéis que podem, porventura, estar girando a entrada agora para fazer uma entrada. Pegar papel que já vem de 3, 4 dias de alta começa a ficar um pouco perigoso. Ok? Então, o semanal ficou bastante positivo, pessoal. A gente já vem dizendo isso desde o fechamento da semana retrasada. Isso cooperou muito para o mercado no gráfico diário engrenar esse movimento altista. A gente deve alcançar a máxima do ano. Se não nesse movimento, se a gente tiver alguma correção, eu acredito que deve ser apenas uma paradinha no movimento de alta para depois o mercado continuar e atingir essa região. É altamente provável que a gente atinja essa região e provavelmente dentro desse mesmo movimento, por mais que a gente apresente algum nível aí de sobrecompra, tá? Os mercados lá fora favorecem um cenário altista. O índice Dow Jones hoje deu continuidade ao movimento de alta, sendo que na sexta a gente já teve uma sinalização altista com o mercado fechando acima dessa linha vermelha. Isso indicava para nós o quê? O teste do topo histórico. A gente está tão próximo do topo histórico que é muito difícil esse topo histórico não ser alcançado. Tá? E o cenário tem uma peculiaridade que foi a forma como o mercado reagiu, eu já falei isso em outros faróis, ao Brexit. A princípio parecia que o mercado ia dar uma pancada para baixo. Não teve um enquadramento para venda, né? Eu mencionava que a venda ficaria mais segura a partir da perda dessa mínima ou de um processo de pullback. Quando o mercado começou o processo de pullback, esse pullback se mostrou muito forte. Não era um pullback, era um mercado, né, acelerando para cima com firmeza. A gente esperava por um movimento corretivo aqui, houve uma correção e a gente esperava pelo quê? Por uma correção curta ou, se ela fosse um pouco mais ampla, para um movimento de contração para depois o mercado provavelmente voltar alto. Então, por quê? Porque o movimento aqui foi muito forte em reação a essa queda. Então isso aqui assustou vendidos e desestimulou quem estava cogitando um cenário, cogitando apostar que os mercados iam corrigir. Pelo menos eles agora provavelmente estão aguardando quem ia apostar nisso. Então, tudo isso leva o mercado a testar o topo histórico. E se houver um rompimento do topo histórico no gráfico do Dow Jones, eu acredito que vai ter uma correria. Principalmente porque, eu já falei isso antes, existe um certo nível de consenso mundo afora, né, de que o mercado americano está próximo de um grande mergulho. Né? E esse consenso não costuma ser correto. Então, se o mercado realmente romper essa região, né, vai surpreender muita gente. Isso pode levar a um movimento forte que pode dar impulso ao nosso mercado. Tá? Mas isso é só uma conjectura. No mercado do S&P 500 futuro, nós tivemos o teste da máxima histórica, que foi lá de maio de 2015, e tivemos uma nova máxima histórica marcada hoje. Tá? Então essa linha aqui era a máxima histórica, a gente foi acima no pregão de hoje. Tá? Se o mercado romper aí, boas chances de dar uma correria. Vamos voltar ao nosso mercado e vamos olhar aqui o WinQ16,
que é o gráfico do mini. A gente já teve uma sinalização bastante positiva na sexta-feira, fechando acima desse topo. A expectativa era de alta, a gente está tendo alta. O mercado já tem um certo nível de sobrecompra, mas por enquanto não dá nenhum sinal significativo de que esse movimento se encerra por aí. Então a expectativa é a continuidade da alta. No intraday, assim estava o mercado no fechamento da sexta-feira. Se vocês lembram, a gente mencionou aqui do Opening Power Breakout, podendo dar uma abertura, como mencionei, agitada na ponta compradora, se o mercado superasse a máxima da sexta. Aconteceu, o mercado é uma boa puxada, né, e fez topo nesse primeiro fluxo ali por volta de 54.500, que era mais ou menos o alvo. A gente estava transmitindo bate-papo de abertura. Não teve uma entrada muito boa aqui no gráfico de 15 minutos. A entrada pelo método Leandro foi só aqui, que para mim não encaixa muito bem com o primeiro movimento. Mas esse é o tipo de caso para tu olhar o gráfico de 5 minutos e ver que nos 5 minutos estava perfeitamente enquadrado, como um cenário bonito de primeiro movimento. Rompimento, volume, e o alvo era 54.500 pontos, e foi lá que o mercado bateu, e ainda foi além, né? Mais pra frente no pregão. O fechamento aqui foi com uma entrada de pressão vendedora. O mercado não vai subir em linha reta, então a gente pode sim ter amanhã, terça-feira, um início de pregão baixista, mas eu acho por hora, tá? Por hora. Eu acho que qualquer correção deva ser vista como oportunidade para posicionamento, tem que seja para um horizonte intradiário, porque o mercado deve assistir no movimento de alta. Claro que dependendo do movimento isso pode ser diferente, daí isso a gente acompanha junto no LS Live, lá dentro do nosso site LS Análise. Tá? Mas a princípio esse é o entendimento, esse é o norte que a gente tem. A gente deve ter correções, devem ser vistas como oportunidades para posicionamentos na compra. Maravilha. E o dólar? O dólar tem viés baixista, né? Poderia até se trabalhar na venda pela perda mínima sexta-feira, coisa que não aconteceu. O dólar até subiu hoje, mas não nos convence para o movimento de alta. Minha expectativa segue sendo baixista, que não significa necessariamente que eu vou fazer operações aí, porque eu acho que tem operações fáceis, tá? Este é o gráfico intradiário. Nós tivemos o rompimento dessa LTA com o Hole in the Wall, para quem gosta de cenários, né, desses padrões clássicos, né, de análise técnica, o que indica que o rompimento foi forte, que a gente deve ter a continuidade do movimento de queda. Por enquanto o mercado não conseguiu romper essa zona de suporte aqui, próxima a 3.300. Hoje foi um dia de indecisão, né, de contração. E a expectativa é que o mercado em algum momento caia, teste de patamar e rompa esse patamar, e é no rompimento desse patamar que a gente vai ter provavelmente oportunidades mais consistentes na ponta vendedora. A resistência está na máxima de hoje, se houver o rompimento o mercado deve testar essa fronteira do gap. Mas de qualquer forma, por hora, o mercado favorece movimentações baixistas. O juro está bem bagunçado, andando de lado, né? A gente tem suporte nos 12.460 e resistência por volta dos 13.000 pontos, por hora nada a ser feito. Vamos passar então para as ações. A Vale abriu em gap de alta, manteve o gap aberto, fechou na máxima do dia. Tu até pode encarar isso como um cenário de gap de fuga, mas não está bem posicionado, nem o volume chama muita atenção. A gente sabe que a gente tem essa resistência por volta dos 13,50 até uns 13 com quase 70 aqui. E é o rompimento dessa região que nos interessaria para a operação de swing trade na ponta compradora, tendo como alvo, né, a próxima faixa realmente significativa de resistência, a faixa dos 16,70 na Vale PNA. A Vale 3 está bastante bonita também, a estrutura está até melhor definida, e o rompimento aqui nos interessaria, mas ele tem que acontecer, ainda não aconteceu. Petrobras segue em alta, está querendo desconfigurar essa cunha, o que para mim é ótimo, né? Mas ela segue numa zona desconfortável, porque a gente está testando essa linha de resistência próxima a 10,50 e essa linha de retorno. Tá? Então por mais que ela tenha fechado na massa, tenha um bom volume, não tem caminho livre pela frente. Tá? Se for operar a Petrobras, a gente tem a PTR3, como eu venho mencionando, que tem uma estrutura melhor definida, rompe essa estrutura hoje, não com tanto volume quanto a PTR4, mas fecha na máxima e tem espaço para fluir até a resistência. Então assim, a gente pode buscar até uma compra na Petrobras, para quem quer se expor a Petrobras, mas eu operaria na superação da máxima da PTR3
e não é o melhor enquadramento, merece um C+, aí fica por conta e risco, mas está interessante, tá? A gente pode olhar no intraday pelo fato de ser um Opening Power Breakout. O petróleo segue caindo, tem espaço para cair, tá? Então tem essa ressalva a ser feita, mas se for operar Petrobras é PTR3. Ambev balançou, segue com cara de alta para buscar mais claramente a faixa dos 19,60. BVMF renova a máxima no ano, né, tá rompendo a resistência ali entre 18 e 25, mas não me convence muito para operações. O volume até foi mais alto que os recentes, mas a gente está a uma boa distância da média, já vem de 4 dias em alta. Eu gostaria de ver um processo de pullback. Enquanto isso não acontece, a gente pode buscar operações de day trade que hoje não teve. Tá? O viés é altista, mas a gente tem que buscar uma melhor entrada, uma melhor brecha para entrada na BVMF, sei lá, essa é a minha opinião. Setor bancário, lembrando aqui do índice, setor financeiro, tem espaço ainda até a resistência. Tá? Bradesco começa a romper essa linha de retorno, que é um bom sinal, ela vai apontando então para os 27,50. Tá? Itaú era a minha preferência, entre Itaú e Itaúsa e os outros papéis do setor, numa entrada aqui, como eu mencionei para vocês. Essa operação já vai fluindo bastante bem, tem espaço para fluir. Itaúsa ficou com um pouquinho de freio de mão puxado hoje, mas deve seguir em alta. E Banco do Brasil se destaca hoje. Tá? Banco do Brasil consegue romper essa resistência em 17,50, ela já abre em cima da resistência, por ali faz a mínima do dia, fecha próximo da máxima. O volume está um pouquinho acima da média, nada significativo, mas é significativamente mais alto que os volumes prévios. Então me chama a atenção. Eu acho que dá para buscar a operação de compra em Banco do Brasil, principalmente pela superação da máxima de hoje. E é o tipo de cenário que, se é para ir, tem que ir logo. Se o mercado começar a vacilar, a gente pode se antecipar e puxar stop rapidamente. Mas aqui ficou um cenário legal. Tá? Então o Banco do Brasil está acordando. Também mais ou menos se enquadra no Opening Power Breakout. Então muita atenção para Banco do Brasil no pregão de terça-feira amanhã. Setor de siderurgia. Não foi o dia para siderurgia. Né? A Gerdau segue contraindo no que parece ser um triângulo simétrico aqui, depois de já ter rompido essa LTB. A cara tá boa, mas ela precisa romper. Ela precisa de uma barra forte que idealmente traga o preço para cima dos 6,60, e esse seria o sinal mais consistente para a gente abrir posições de compra em busca daí provavelmente da faixa lá dos 8,60, o topo de abril. Tá? Goal 4 é a mesma coisa, mas eu particularmente estou preferindo a Gerdau. Apesar da Goal costumar se movimentar até mais forte, a Gerdau para mim está mais bonita, mas a gente precisa esperar que o rompimento ocorra. A CSNA, você sabe, a gente viu enquadramentos na compra na CSNA. Hoje ela não se comportou bem, fez esse candle feio. Tá? Se tu fica desconfortável com a CSNA, tu pode ajustar stop. Tá? Ajustar stop. CSNA, se amanhã o mercado abrir com um humor meio baixista, e a CSNA perder a mínima de hoje, talvez ela volte a corrigir, se aproximar aqui da faixa dos 8,30, por aí, que pode dar uma nova entrada nessa zona. Tá? Mas o viés segue sendo altista. E o que a gente quer ver é o rompimento dos 9,50 como sinal de que o mercado acelera em busca do topo de abril. Uzi Minas está ali quieta. Também precisa de um sinal de retomada no movimento direcional. Isso viria com uma barra de baixa, que eu não acredito que vai acontecer, uma barra de alta que rompa essa LTB ou idealmente consiga romper essa faixa aqui dos 2,20, 2,25. Tá? Mas mais bonito desses papéis, para quem está de fora do mercado, é a Gerdau nesse momento. Outros ativos que a gente pode mencionar. ABCB4 está rompendo essa faixa de resistência e abre espaço para continuar um movimento de alta. Mas eu vou olhar aqui o gráfico ajustado, então a gente fica um pouco atrasado. Percebe que a gente teve realmente rompendo uma zona bastante importante, mas a melhor entrada, na minha opinião, seria num processo de pullback. Agora o mercado já andou um pouco demais, mas ficou razoavelmente bonito esse gráfico. Arezzo também chama atenção, mostrando bastante força no dia de hoje, mas não é um rompimento completo. Se fosse entrar pela superação da máxima, acho que tem enquadramentos melhores
no pregão de hoje, mas chama atenção. Brasil Foods realmente era fundo ali no semanal, está conseguindo romper esses topos anteriores, essa linha de referência que também é uma resistência, mas não convence para uma entrada tão distante da média móvel de 21 períodos. Mas agora eu acredito que o papel seja alta, é uma questão de agora buscar uma correção para uma entrada mais segura. Braskem, para mim, segue dentro de uma cunha, eu não acho que ela vai romper essa linha de retorno para baixo, então eu tô com a sensação que o papel vai marcar um fundo aqui, vai dar uma boa movimentação altista, mas não tem justificativa forte para entrar em swing trade, mas é um papel que eu ficaria atento até no intraday, tá? Tentando buscar uma brecha. BTW3, quem diria, segue em alta. Lembra que a gente fez a operação de rompimento aqui? Eu já achava que o papel não ia ultrapassar essa zona e continua subindo. Tá dando até um novo rompimento aqui no mastro de bandeira, mas eu acho que a gente está muito distante. Tá? Muito distante. E se o papel seguir em alta e tu tá dentro, perfeito, segue ajustando o stop, tu teria um próximo alvo em 13,34. CESP, setor elétrico, continua muito forte. A CESP está rompendo essa faixa de resistência em 12,60. Eu acho que o rompimento é prematuro. Eu não entraria, tá? Mas vejo a possibilidade do papel seguir em alta, surpreender e buscar a média móvel de 200. Eu gosto de operar através de um processo de pullback. Tá? Enquanto isso não acontece pelo gráfico diário, eu posso tentar buscar compras nesses papéis, principalmente pelo gráfico intradiário. CEMIG chamou a atenção. Tá? Deu mais uma disparada hoje e agora atinge a faixa de resistência por volta dos 8,38, indo até uns 8,70. Não acho que o papel vai romper essa região. Eu espero um sinal de reversão por aqui, mas por enquanto ele não surgiu. Tá? Isso pode ser um gap de exaustão. Foi uma alta de quase 10% hoje, pessoal. Copel, no setor elétrico, Copel é o papel que eu apostaria. Eu acho que é meio ruim quando o setor inteiro já andou e daí o papel começa a andar, mas o sinal de Copel é bacana, a gente está rompendo uma zona aqui de 30 com 70, tendo congestionado aqui por umas 2 semanas, o volume é bom, né, o candle é firme e tem condições de ir. Copel tem condições de ir e essa pode ser a operação então para compra, em especial se houver a confirmação pela superação da máxima. Tá, então a gente vai voltar a falar desse papel nos próximos faróis. Elet não para, tá, continua andando em alta, mas eu não vejo nenhum trade a ser feito aí. Elet 6 também continua subindo, mas aí a gente já encerrou a operação. E Eletropaulo, assim como a CEMIG, atinge uma região extrema aqui de resistência, só que ela está rompendo. É compra? Não. Eu fico atento ao sinal de exaustão na Eletropaulo, esse volume mais alto até pode ser o caso. Tá? Mas por enquanto a gente não faz nada. E dentro do setor elétrico, finalizando aqui, que me chamou a atenção hoje, é a NBR. Está conseguindo romper esses topinhos anteriores. Não é um bom enquadramento para swing trade, apesar do bom volume. Mas talvez no intraday, pessoal, olha o gráfico de 60 como está bonitinho. Então, se a gente tiver algum setup permitindo compra amanhã, mesmo no gráfico de 15 minutos, uma compra intraday, acho que a gente tem que dar um pouco mais de crédito do que o usual. CSMG3, continua subindo forte. Hoje a gente tem um volume que pode ser um sinal de exaustão do movimento. Comprar aí não vale mais a pena, com toda certeza. Mas vender é muito cedo, vamos buscar aí algum sinal de reversão. Fibria. A Fibria está dando uma indicação de fundo reflexo, que eu não operaria em gráfico diário, porque o volume foi baixo. Tá? Existe a possibilidade do papel seguir em queda, e até preferiria isso, para buscar a faixa dos 20. Mas se começar um movimento de alta, a gente pode buscar o topo anterior. Eu ficaria atento no intraday. Hoje o papel fez um rompimento de linha d'água, mas não teve confirmação, e o mercado marcou rompimento falso, subiu forte ao longo do pregão. Então a gente pode ter esse repiquezinho aí. Nada que motive posição de swing trade, que eu estou dizendo. SUSB5 também testa aqui o fundo anterior com dojizinho, meio estrelinha. Não justifica a entrada pela superação da máxima em termos de swing trade, mas pode abrir uma brecha no intraday. Eu preferiria ver o papel caindo mais e batendo na faixa dos R$10. E Klabin está batendo no fundo anterior. Eu ficaria atento ao intraday na ponta compradora se rompesse essa região dos 15,35, mas também não acho que seja o caso de montar posição em swing trade.
Beleza, Fleury. Fleury foi da água ao vinho, né? Tava com uma cara até que ia romper esse fundo e ia começar uma correção no final da semana passada. Até o gráfico semanal tava feio. Na sexta-feira deu uma melhorada. Ficou com um candle razoavelmente bonito. E hoje tá rompendo essa faixa aqui dos 27,66 com bom volume. Então a gente tem um cenário para compra. Tá? Idealmente pela superação da máxima. O semanal, apesar de estar um pouco distante da média móvel de 21 períodos, a gente não pode ignorar que o mercado andou, sei lá, 6, 7 semanas de forma meio lateral, então o mercado tem um fôlego no curto prazo para continuar o movimento de alta. Tá? Então a gente tem um cenário de rompimento que a gente não pode desprezar. Gol 4, acho que a gente chegou a mencionar sobre a Gol na superação dessa máxima como uma entrada, faltou volume. Mas agora parece que o papel está engrenando, ainda está com baixo volume, então não é bem o cenário de swing trade que eu quero operar. Mas o papel tem espaço para subir e hoje foi o melhor day trade do dia que a gente fez. O volume projetado muito alto, rompeu o primeiro movimento bonitaço. O alvo aí por volatilidade era curto, era 3,44, mas a gente deixou explícito que provavelmente o papel ia alcançar a zona dos 13,50 e foi mais ou menos aqui que o mercado marcou um topo. Buscando aí os 13,50, uns 13,5% de alta. E o papel deve continuar aquecido para terça-feira. MPLU3 ameaçou um rompimento no pregão de hoje, devolveu tudo no fechamento, mas nem tudo está perdido. Se a gente olhar no gráfico de 60 minutos, a gente está num ponto interessante. E eu digo isso para quê? Se surgir um gráfico de 15, 60, o que for, uma oportunidade de day trade aqui, em especial no de 15, vamos dar um pouco mais de crédito do que usualmente a gente daria. Então na MPLU3. PDGR3, vocês deram crédito ao que eu falei na sexta-feira? Espero que sim. O papel gerou a entrada que a gente mencionava. Hoje chegou a subir 16%. Não está com cara de parar esse movimento. O volume continua entrando firme. Então foi mais um tradeaço em PDGR. É um papel meio tosqueira, mas que de tempos em tempos dá boas operações. A expectativa é que siga em alta, mas é verdade que a gente tomou um stopzinho hoje, né? No intraday a gente fez essa operação de rompimento, a gente esperou que andou fechar rompendo, a gente não entrou pelo power breakout, que teria sido talvez o mais correto, né? Já que o volume era muito alto, e a gente acabou tomando o stop pela média móvel de 9, mas acontece no intraday. Ainda assim o resultado do dia foi bem bom, 75% de aproveitamento. Rumo 3, olha onde está. Rumo 3 segue em alta, estressando essa linha de retorno da cunha. Não grita venda, mas eu fico atento a sinais no intraday que levem a uma venda. Tá? São Martin, outro papel que rompe hoje, conseguiu fechar acima dessa zona de resistência por volta dos 53,80. Não rompeu tão bonito, mas há uma boa chance do papel manter alto. Só que não é muito papel que eu gosto de operar, principalmente no intraday. Olha a movimentação como é ruim. E por fim, TGMA3. TGMA3 segue em alta, né, dentro do cenário de mastro e bandeira. Para mim já alcançou o alvo. E quem ficou atento à dica que foi dada do Opening Power Breakout, hoje pode ter embolsado mais uns 10% de ganho pelo gráfico intradiário sem muito esforço. Mas é claro, tem que cuidar com a liquidez, há um risco, enfim, aquela coisa toda. Então, pessoal, foi isso que aconteceu no pregão de hoje mais interessante. Eu sei que eu corri um pouco aqui no meu falatório, mas eu quero ver se eu encurto um pouco esses vídeos, continuando a abranger vários papéis de interesse. Espero que tenham gostado, espero que esteja sendo útil e nos visitem no nosso site LS Análise. Um abraço a todos e até amanhã.